Mais uma polêmica no transporte público de Ribeirão. Desta vez, homens na faixa etária de 60 a 64 anos reclamam que não têm direito à gratuidade na passagem. Lei que baseia essa determinação foi considerada inconstitucional, mas continua sendo aplicada no município. O seu Roberto tem 63 anos. Quando aposentou, vendeu o carro para economizar e começou a se locomover por Ribeirão de ônibus. Ele buscou as empresas de transporte coletivo para fazer o cartão sênior, que libera a passagem aos idosos de forma gratuita. Mas quando chegou lá, teve uma surpresa. Só mulheres idosas de 60 anos, a partir de 60 anos, têm direito ao cartão gratuito de ônibus. Mas como? E os homens? Os homens só a partir de 65 anos. Mas, eu estou com 63, então vou ter que esperar mais 2 anos. Então acho o cúmulo, né? Ele alega que é difícil viver com um salário mínimo e ainda ter que pagar R$ 5 na passagem. Isso sem considerar a qualidade do transporte. São veículos quebrados, pontos sem cobertura e poucos veículos, principalmente aos domingos e feriados. Esses ônibus já estão vencidos aí, tem muitos ônibus aí que estão sem amortecedor, sem freio, pega fogo. Você vai na avenida, principalmente na 9 de julho, você parece que você está dentro de um caminhão de boi. Queria perguntar para os nossos vereadores aí, já que estão aí pensando ainda em dar 70 milhões para as empresas de ônibus, que pensem nos aposentados também. A opinião do seu Roberto é a mesma de tantos outros senhores que precisam usar o ônibus diariamente. Eu acho que não deveria haver discriminação de idade. Para mim, todas as pessoas acima de 60 anos deveriam ter a gratuidade no ônibus e andar livremente. É uma desigualdade, sem dúvida, porque quando você completa 60 anos, independe de ser homem ou mulher, os direitos deveriam ser iguais para todos. Significa que os nossos vereadores, as pessoas que trabalham com isso, não dão a mínima. Ninguém está aí com o idoso, ninguém respeita o que foi determinado no processo do idoso. No caso de pessoas entre 60 e 65 anos, o Estatuto da Pessoa Idosa determina que fica a critério da legislação local dispor sobre as condições de gratuidade nos meios de transporte. Ou seja, o município determina se libera ou não o transporte gratuito, mas sem fazer distinção de gênero. A lei municipal que prevê essa diferença de direitos aos idosos, homens e mulheres, é de 1995. Porém, ela foi alvo de uma ação e considerada inconstitucional. Ele tem o seu efeito suspenso, ou seja, prevalece o Estatuto do Idoso, onde estabelece a idade mínima de 60 anos para ser considerado idoso e ter direito aos benefícios estabelecidos e assegurados pelo Estatuto. A advogada explica que quem se sentir lesado deve procurar os direitos na Justiça. Ele pode procurar a promotoria do idoso e informar isso, né? Ou ele pode constituir um advogado da sua confiança para que faça a tramitação necessária e pleiteie na Justiça o que a lei lhe estabelece como direito. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Ribeirão informou que a gratuidade prevista no Estatuto do Idoso é para pessoas acima dos 65 anos. Para falar mais sobre esse assunto, recebemos aqui no nosso núcleo de jornalismo Jean Alves, advogado. Doutor, essa é mais uma das inúmeras polêmicas envolvendo o transporte público de Ribeirão. Quer dizer que nem mesmo o idoso é respeitado aí nesse setor? Ótima tarde ao senhor. Boa tarde, André, aos telespectadores que assistem ao Jornal da Clube. De fato, André, não basta a ineficiência e a má qualidade da prestação do transporte público em Ribeirão Preto. Agora nós temos que nos deparar com esse descaso social com a população acima de 60 anos. Doutor, essa distinção de gênero pode ser questionada na Justiça? Com toda certeza, inconstitucional e apoiada numa lei antiga, que é o Estatuto do Idoso, que tem como critério aí a determinação da obrigatoriedade da gratuidade no transporte público aos maiores de 65 anos, independente de gênero. E a própria legislação, no parágrafo 3º do artigo 39, deixa a critério da administração local
para quem tem de 60 a 65 anos. E o município de Ribeirão Preto vem se apoiando neste artigo. Ou seja, para quem tem de 60 a 65 anos, fica a critério da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto estabelecer a gratuidade, e isso não vem sendo seguido aqui em Ribeirão Preto. Já para quem tem mais de 65 anos, isso seria obrigatório. Doutor, faz algum sentido ou tem uma justificativa legal para deixar homens de 60 a 64 anos de fora dessa gratuidade aqui em Ribeirão? Não faz nenhum sentido, nem mesmo deixar os homens de lado, mas também qualquer tipo, qualquer gênero de pessoa que esteja abaixo dos 65 anos. Essas propostas são frutos de discussões antigas, baseado no que eles chamam de critério escalonado de direitos aos idosos, só que isso foi feito sem um estudo, foi feito com base no aumento da expectativa de vida do cidadão brasileiro. Agora, quando eu levo em consideração a expectativa de vida, são critérios epidemiológicos, são critérios da saúde. E aqui nós não estamos falando de saúde mental ou física, nós estamos falando de aspectos sociais, ou seja, as pessoas que necessitam da gratuidade, assim como o senhor Luiz deixou bem claro na matéria, são pessoas vulneráveis do ponto de vista social, que ganham entre 1 e 5 salários mínimos. Então, este critério de que a população está avançando e viverá mais, ele não vale quando o assunto é transporte público. A gratuidade deve ter como objetivo este critério social. E aí eu faço a distinção do que Teodoro Adorno chama entre igualdade ou equidade. Ou seja, eu não posso basear toda a população num critério objetivo, que é a idade, mas sim ver esses aspectos sociais, e aí cabe à administração pública promover esses direitos sociais aos seus cidadãos. O papel dos vereadores nesse caso, doutor, qual seria o papel de cada vereador? Estão sendo inertes, né? Cadê a Câmara Municipal, que é responsável pela promoção dos direitos individuais e coletivos, na promoção de alteração e de novas legislações? Já passou da hora a Câmara Municipal se mover nesse sentido e determinar que todos os cidadãos acima de 60 anos, independente de gênero, tenham a gratuidade do transporte público assegurado, assim como um direito social, assim como garante a Constituição Federal. Agora, se é uma lei já considerada inconstitucional, por que ela continua sendo utilizada aqui em Ribeirão Preto? Simplesmente por má vontade da administração pública, né, em ver os cidadãos acima de 60 anos tendo a gratuidade do transporte público. Lembro que é uma tendência em vários municípios bem desenvolvidos, não falta arrecadação para Ribeirão Preto, já tem o transporte público para cidadãos de qualquer idade. E aqui em Ribeirão Preto, aqueles que têm mais de 60 anos ainda se veem nessa situação vexatória. É complicado porque a gente mostra nesse momento, né, que os homens que têm de 60 a 64 anos não conseguem andar de graça nos ônibus em Ribeirão, mas essa mesma Prefeitura de Ribeirão quer repassar 70 milhões de reais para o consórcio Pró-Urbano, reportagem que a gente mostra ainda no nosso jornal. Doutor Jean Alves, agradeço muito a presença do senhor aqui, grande abraço e até a próxima. Sou eu quem agradeço, André. Obrigado.